Bom, então vamos lá. Vamos iniciar nossa aula aqui, ok? Nossa aula hoje vai ser do módulo de Windows XP, né? Módulo de Windows XP, a gente vai trabalhar a questão inicial, toda a questão inicial, todos os conceitos que a gente precisa trabalhar, para depois a gente passar ainda nessa aula, ou na próxima, não sei, para a parte prática. Mas eu creio que ainda nessa aula a gente vai trabalhar a parte prática, tá? Ok, então vamos lá, meu cursor aqui, vamos iniciar aí com o que é informática, né? Antes de mais nada, a gente precisa ter um conhecimento base sobre o que é informática, essa área que a gente está iniciando a estudar, essa área que a gente está se inserindo agora. Então, na verdade, a informática é a ciência que estuda a informação com o intuito de organizar, obter maior rapidez no processamento e tornar mais seguras as informações. Habitualmente usado para referir especificamente o processo de tratamento da informação por meio de máquinas eletrônicas definidas como computadores. Então, a informática, de fato, ela é uma ciência, né, que estuda a informação, que estuda tudo que tem informação, informação, né? Então, a ciência que estuda a informação, ou uma ciência, uma das ciências que estuda a informação, né? O intuito de você trabalhar com informática é você organizar essas informações e obter uma maior rapidez no processamento, no trabalho dessas informações e tornar mais seguras essas informações geradas, né? Um exemplo aplicável da informática dos nossos dias atuais é o banco, né? Nós temos o banco. Então, nos bancos, nos caixas eletrônicos, nós temos uma facilidade, foi facilitado para a gente. Antigamente, quando não existiam os caixas eletrônicos, existia uma dificuldade em fazer toda a retirada de dinheiro, fazer depósito, tinha que ter uma pessoa ali presente, e era somente no período de trabalho daquela pessoa. Então, quando a informática traz esse benefício do caixa eletrônico para a gente tem um atendimento 24 horas, a qualquer momento, né? Rápido, ok? E você não precisa de uma pessoa ali, tá lidando com uma pessoa às vezes estressada e tudo mais. Então, a ideia é justamente essa, organizar e aumentar a velocidade com que acontece aquele determinado processo, aquele determinado trabalho. Fabricação de móveis, fabricação de carros, todo aquele processo de fabricação também é feito por máquinas. Então, a informática também está inserida nesse meio, né? Hoje em dia, a informática ela é utilizada para se referir ao processo de tratamento da informação por meio de máquinas chamadas de computadores, máquinas eletrônicas chamadas de computadores, ok? Frente. Então, por que informática? A palavra informática, em português, é formada pela junção das palavras informação mais automática. Então, podemos dizer que a informática é a ciência que estuda o processamento automático da informação por meio do computador. Então, o que é uma informação? Informação é qualquer tipo de coisa, informação, né, que você possa passar para uma pessoa ou para alguma coisa. Então, uma palavra, um texto, alguma coisa, um vídeo, um som é uma informação. E algo automático, o conceito de automatizar ou algo automático é algo que não precisa da interação do homem no processo. Exemplo, o caixa eletrônico. O caixa eletrônico é um método automático de controle de conta. Você precisa de um ser humano, a não ser você? Não. Você tem um computador trabalhando na função do caixa, da pessoa que seria o caixa, né? Então, é automático. O processo de fabricação de carros, por exemplo. Durante quase todo o processo, eu vou ter poucos momentos em que o ser humano entra e faz alguma coisa. Então, a maioria do processo é feito por máquinas. Então, o processo de automatizar é o processo de retirar o homem do processo, do trabalho. Tá? Então, a ideia da informática é justamente essa, automatizar a informação. Então, antigamente o caixa eletrônico não existia. A informática veio e criou, automatizou. Antigamente não existia o processo de produção de automóveis, né? A informática veio e criou. E foi melhorando diversas coisas na nossa vida. Certo que, às vezes, ela traz uma certa, digamos assim, a pessoa fica um pouquinho preguiçoso devido à facilidade que ela não traz, né? Você acaba se tornando uma pessoa bem ociosa, uma pessoa bem parada, né? Mas, isso, dependente do computador, mas é uma coisa boa, no geral. Bom, passar para frente aqui. Ok. Então, a informática nós já sabemos o que é. Uma ciência que trabalha com a informação, né? Com o intuito de automatizar as coisas. Beleza?
Então, o que é o computador? O que é essa máquina que a gente vai trabalhar, que a gente vai conhecer, que a gente vai manipular a partir de agora? Então, o computador é uma máquina que processa informações eletronicamente, na forma de dados, e pode ser programado para as mais diversas tarefas. Dentro desse textinho aqui, eu tenho diversos conceitos que eu preciso explicar. O primeiro é o computador. O que é o computador? O que essa palavrazinha significa? O que ela quer dizer? A palavra computador deriva da palavra computar, que é a mesma coisa que calcular. Tá? Computador. A palavra aqui, o sufixo tador ou ador, enfim, remete a algo de máquina, ao processamento, enfim. Então, o computador é uma máquina que consegue calcular, que consegue computar. Computador, máquina que consegue calcular. Então, qualquer dispositivo que consiga fazer cálculos é um computador, ok? Não sei se você já viu o ábaco, né? Normalmente tem nas escolas de ensino fundamental aquela tabuazinha que tem um monte de hastes e um monte de pedrinha que você vai movendo de um lado para o outro, né? Normalmente a gente encontra nas escolas. O ábaco foi o primeiro computador que surgiu. Falha minha, eu esqueci de colocar a imagem aqui nele, mas depois eu vou inserir. O ábaco foi o primeiro computador que surgiu, então era uma maquinazinha de fazer cálculos. A pessoa conseguia fazer cálculos com ele, então era um computador. Depois foram surgindo outras, e hoje em dia nós temos a calculadora. A calculadora é um computador, porque ela consegue calcular. Esse ar-condicionado aqui que a gente tem na sala é um computador, ok? Porque ele consegue computar, calcular. Quando eu digito o valor da temperatura, ele verifica a temperatura na qual ele está e ele adequa a temperatura do ambiente de acordo com o valor que eu setei no meu controle, ok? Ok, bora lá. Continuar aqui onde a gente tinha parado. A gente parou aqui explicando o que é o computador, né? Então, o computador é uma máquina de calcular. Aqui está dizendo que o computador é uma máquina de processar informações. O processo de informações é o processo de cálculo da informação, ok? Então, ele calcula informações de forma eletrônica, ou seja, ele precisa de eletricidade, ok? Dados. Dado é uma informação. Então, informação, o dado é um pedaço da informação. Por exemplo, essa palavra informação aqui, informações. Essa própria palavra informações, ela é uma informação. Ou a palavra computador. A palavra computador é uma informação. Cada letra dessa palavra computador, ela é um dado da informação. Então, o dado é um pedaço, uma parte, um pacote da informação, ok? E o computador pode ser programado para as mais diversas tarefas. O que significa programar? Se eu disser assim, eu vou me programar para fazer, por exemplo, um jantar para a minha família. Então, eu vou pensar antes de fazer, eu vou escrever uma sequência de passos que eu devo executar no dia. Também eu posso fazer uma programação para uma viagem, por exemplo. Então, vamos descrever a programação para a viagem. Digamos que eu vá viajar lá para Londres, né? Uma viagem considerável que precisa de um planejamento bem, digamos assim, feito, né? Bem feito. Então, digamos que você vai viajar para Londres, a primeira coisa que você precisa saber é a data da sua viagem. Então, eu vou viajar a tal dia. Após eu saber a data, eu posso ir para a minha empresa aérea, né? E comprar a minha passagem. Após eu comprar a minha passagem, eu posso ligar para o hotel lá em Londres e fazer a alocação do meu quarto. Após eu fazer a alocação do meu quarto, eu vou começar a preparar as minhas coisas, né, durante esse período, para que quando chegue no dia da viagem esteja com tudo pronto. E aí no dia da viagem eu me dirijo até o aeroporto com meu passaporte e minha passagem e viajo para Londres. Chegando em Londres, né, eu produzo uma lista de coisas, afazeres, que eu vou fazer lá em Londres, né? Vou visitar um museu, vou visitar um zoológico, vou visitar uma praça, alguma coisa. Então você vai fazer essa sua lista e você vai seguir. Após você seguir, após passar o tempo de permanência em Londres, você vai voltar para o Brasil, né? Enfim.
Então você vai descrever um conjunto de passos. Esse conjunto de passos devem ser seguidos em uma determinada ordem, não é obrigado a ser na ordem direta não. Mas veja bem, eu posso comprar a passagem sem saber a data? Não. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber a data. Então veja, é o primeiro passo. Após a data eu vou comprar a passagem. E após a passagem eu vou alocar o meu quarto lá no hotel, que eu liguei, né? Enfim, eu posso ligar para o hotel se eu não souber a data? Não, eu vou dizer, eu quero alugar um quarto, mas não sei a data da viagem. Então você tem que dizer a data. Então o primeiro passo, a data, é imprescindível, é necessário. Ok? Então tem que seguir uma determinada ordem. Então é importante a gente saber os passos, digamos assim. Bom, então uma programação é um conjunto de passos pré-definidos que serão executados posteriormente em uma determinada ordem. Ok? Um conjunto de passos que eu defino antes, que serão depois, na frente, executados em uma determinada ordem que eu escolhi. Um programa, é comum a gente escutar pessoas dizendo assim, eu tenho um programa no meu computador, eu queria instalar um programa no meu computador. Então um programa é justamente isso. São instruções que alguém escreveu que o computador vai fazer. Então alguém programou um conjunto de passos para o computador seguir e fazer. Então o programa nada mais é do que um conjunto de instruções que serão executados pelo computador sempre em uma determinada ordem. Tá? Foi definido por alguém antes e depois o computador o executa. Existe outro conceito que é o conceito de rotina. Por exemplo, eu tenho a minha programação diária. A programação da viagem para Londres acontece só uma vez. Eu não vou viajar todo dia, né? Mas eu tenho a minha programação diária, que é a minha programação de trabalho. Então a programação diária da maioria das pessoas é o quê? Acorda, toma banho, escova os dentes, veste-se, lancha, se tem transporte, pega o seu transporte, vem trabalhar. Se vai esperar transporte, espera o transporte, vem trabalhar. Chega no trabalho, passa suas 4 horas da manhã, almoça, passa suas 4 horas da tarde, vai para sua casa e tem seus compromissos à noite. Depois a rotina se repete. Então a rotina é uma programação que se repete, ok? Então no computador nós vamos ter esse conceito diversas vezes, porque na realidade toda vez que você liga o computador acontece a mesma coisa. Você pode prestar atenção, sempre acontece a mesma coisa. Então é uma rotina, foi uma programação que se repetiu, tá? Então rotina é uma programação que se repete. Beleza. Nós temos que entender que o computador é uma máquina que trabalha calculando, a gente já falou disso. Se ele é uma máquina que trabalha calculando, a gente tem que saber como é que ele faz esses cálculos. Tá? Então o cálculo nós iremos denominar de processamento, ok? O processamento de dados. E aí o computador vai trabalhar nesse processamento, ele vai calcular, a gente vai separar esse trabalho do computador em 3 fases, ok? Esse é o modelo de John von Neumann, né? Ele quem criou esse modelozinho, eu simplifiquei esse modelo dele. Tá? Depois a gente estuda mais sobre ele. Então aí tem as fases do processamento são. Então o computador ele vai processar em 3 fases. O trabalho do computador é dividido em 3 fases. Então o computador inicialmente recebe informação. Por onde é que o computador recebe informação? Pelo seu teclado, pelo botão de ligar, pelo mouse, pelo webcam. A primeira informação que você dá ao computador é quando você aperta o botão de ligar. E aí o computador recebe aquela informação e ele já começa a trabalhar. O que é que acontece? Ele começa a ligar, começa a funcionar. Então é a primeira informação que você insere no computador. Depois que o computador liga, você vai ter que inserir informações através de mouse e teclado. Então, cada tecla e cada clique que você dá vai acontecer alguma coisa. Mas é de acordo com aquela informação que você passou. Se você não passar informação nenhuma, não acontece nada. Vai ficar parado a mesma coisa. Ok? Então eu preciso passar informações. Conforme eu passo, o computador faz alguma coisa. Então a primeira fase do trabalho do computador é entrada de dados, o recebimento de dados, que normalmente é passado por o usuário. Né? Depois da entrada de dados, eu vou ter o processamento, que é o computador vai entender aquela informação que você passou, o botão, o clique, uma tecla. Ele vai entender, vai compreender, vai trabalhar, e aí ele vai retornar um resultado. Por exemplo, quando você liga o computador, o que é que acontece? Você apertou o botão, o processador, que é a peça principal do computador, entre aspas, ele vai entender aquele pressionar de botão e vai saber que você disse ligue, e ele vai começar a ligar o computador, ok? Então ele retornou um resultado. O resultado é o quê? Ligar o computador. A entrada de dados foi o seu pressionado botão, o compreendimento, que é entender que você queria ligar, é o processamento,
E o resultado são o computador ligando, é o computador ligando, tá? Do mesmo jeito quando eu pressiono uma tecla. Quando eu pressiono uma tecla aqui, ó, é enviado uma informação para o meu computador, tá ok? O computador entende que você pressionou a tecla A e aí ele vai retornar na tela, no monitor, a letra A, ok? Então a fase do processamento é essa, entrada de dados, processamento que é o trabalho e saída de dados, ok? Vamos supor que você solicitou ao computador somar 2 mais 2. Os dados entram no computador através do teclado, a unidade central os processa e envia o resultado para o vídeo, beleza? Então, somou 2 mais 2 vai ter 4. A unidade central aqui, ó, é o processador, beleza? O processador é uma peçazinha que se encontra dentro do gabinete. Gabinete, para quem não sabe, é uma caixa, essa caixa preta que normalmente a gente encontra embaixo do computador. A gente vai ter o monitor e o gabinete, as peças, digamos assim, que a gente mais nota. Então, o gabinete e o monitor são peças separadas, ok? O monitor, a função dele é simplesmente mostrar, ele não armazena nada. O gabinete é quem armazena tudo, todas as peças interiores. Então, isso aqui não é CPU, é gabinete, tá? As pessoas confundem muito e toda vez que a gente ensina alguém informática, a gente sempre fala isso. Isso aqui não é CPU, é gabinete. CPU é o processador, que é a peça, digamos assim, o cérebro do nosso computador, tá? Beleza? Ok, então. Frente. Vamos ver um pouquinho aqui de história, né? Qual foi o primeiro computador eletrônico que surgiu? Porque eu acabei de falar que o computador é toda máquina de calcular. Então, na antiguidade, existiam alguns dispositivos de calcular. O ábaco, que é um dispositivo que existe há muito tempo. Depois surgiu a máquina pascalina, criada por Blaise Pascal. E aí depois a gente vai ter o Colossus, que é um computador criado, acho que se não me engano, foi a Segunda Guerra Mundial. Ele foi utilizado para decodificar as mensagens, né, de código Morse, Colossus. E aí a gente vai ter o primeiro computador eletrônico produzido, ok? Com fins militares ainda, que foi o ENIAC, ou ENIAC, perdão, ENIAC. Aqui o ENIAC, tá? Então o ENIAC foi um dos primeiros computadores criados. Ele não foi o primeiro, mas ele foi um dos primeiros. E sempre que a gente ensina a história do computador, a gente fala dele, porque ele acho que foi o que mais destacou o momento de criação, o momento de síntese do computador, né? Do momento de criação. Então ele foi construído em 1946 por 2 cientistas norte-americanos, né? Tá aqui os nomes deles. O ENIAC começou a ser desenvolvido em 1943, ó. Ele começou a ser desenvolvido em 43 e demorou 3 anos para serem desenvolvidos, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial. A ideia de se criar o ENIAC, era de calcular, computar, né, trajetórias táticas de mísseis, trajetórias táticas ou algum tipo de trajetória que precisasse de cálculos grandes de matemática. Então, um ser humano, para fazer um cálculo muito grande, ele demora um tempinho, digamos assim, considerável. Já um computador não, já calcula mais rápido, né, e tudo mais. Mas o ENIAC só se tornou operacional após o final da guerra. Então, ele foi desenvolvido para ajudar na guerra, mas ele nunca ajudou na guerra. Graças a Deus, ele nunca ajudou na guerra. Então, para que o ENIAC serviu? Você pode me perguntar. Já ouviu falar da ida do homem à Lua, né? O homem à Lua. Pronto. Então, só aconteceu por causa do ENIAC, ok? O ENIAC foi quem possibilitou essa proeza aí dos Estados Unidos de levar o homem à Lua. Se é que aconteceu, né? Aconteceu, né? Se acreditar. Eu não acredito muito, mas... né? Tem gente que também... Ok. Bom, eu tenho aqui as características gerais do ENIAC. Ele pesava mais de 30 toneladas. Então, imagine aí, sei lá, um elefante pesa mais de 1 tonelada, né? Digamos um elefante de 1 tonelada, imagine 30 elefantes dentro de uma sala. Esse era o peso do ENIAC. Ele ocupava cerca de 300 metros quadrados, então era um tamanho considerável também para um computador. 300 metros quadrados é um tamanho considerável. Sua capacidade de processamento era de 5.000 operações por segundo. Comparado aos computadores atuais, isso aqui é uma coisa muito lenta mesmo, tá? Mas para aquela época, um ser humano não consegue calcular 5.000 operações por segundo. Nós conseguimos calcular em uma mente muito boa, por minuto, 3 operações, 4 operações, uma mente muito boa, até mais. Mas por segundo, não. Nenhuma operação por segundo. Eu estou dizendo assim, isso
ao nosso compreendimento. O nosso cérebro ele trabalha com diversas operações por milésimo de segundo, mas que nós compreendemos por segundo, a gente não faz nenhuma operação. Lógico. Criado na Segunda Guerra, tinha como principal finalidade cálculos balísticos, de mísseis e tudo mais, mas nunca foi utilizado, graças a Deus. Seu funcionamento era parecido com uma calculadora simples de hoje. O ENIAC, assim como uma calculadora, tinha de ser operado manualmente, beleza? Então, outra desvantagem do ENIAC era que eu só podia fazer um tipo de cálculo por vez. Então, ou eu só somava, ou eu só subtraía, ou eu só multiplicava, ou eu só dividia. Se eu quisesse fazer outra operação, eu tinha que mudar toda a configuração do ENIAC. Okay? Aí vem um cara chamado John von Neumann, né? E ele insere o método de cartões perfurados. Tá? Depois, eu vou deixar o link, a gente vai ver um vídeo, eu vou disponibilizar o link, né? E a gente vai ver um vídeo sobre o ENIAC, sobre a história, um videozinho pequeno de 20 minutos, tá? Mas já vai mostrar cartões perfurados de von Neumann, de Jacquard e várias outras coisas, tá? E a gente vai entender melhor essa questão. Mas John von Neumann, ele insere uma forma de armazenar as operações. Então, antes eu tinha que reconfigurar o computador todo para ele multiplicar. Depois tinha que reconfigurar para ele somar. Agora é só eu mudar a placa de configuração e ele já soma ou já multiplica. Só troca a placazinha e ele já multiplicava ou somar. Tá? Já facilitou muito a vida. Então eu tenho aqui a evolução dos computadores. Eu resumi, né, aqui pra gente, a gente vai bater muito nessa tecla não. Então, um dos primeiros computadores, o ENIAC, né, aí a imagem do ENIAC, né? Uma curiosidade do ENIAC, né, é que você vai ver em muitas imagens mulheres trabalhando dentro da sala do ENIAC. Aí você pode me perguntar por quê? Porque quem que vai para a guerra? São os homens, né? Quem que fica na cidade? São mulheres. Então, o período de guerra é um período em que as mulheres elas assumem o mercado de trabalho, né? E dentro das imagens e alguns vídeos a gente vê mulheres trabalhando de fato no computador, manipulando, né, no computador. Então eu tenho um computador do intermédio aqui, que é o computador, digamos, já pequeno, né, já reduziu o tamanho, o ENIAC de 270 metros quadrados, ele vai passar para isso aí. Tá? No vídeo lá vai mostrar toda a evolução do computador, no videozinho que eu vou passar para você, deixar o link também, para vocês, deixar o link também. A gente vai ver toda essa questão da evolução de forma mais trabalhada. Então eu tenho um computador do intermédio aqui, e aqui eu tenho um computador moderno. Aqui é o computador que a gente utiliza atualmente, né? A gente tem mais moderno que isso já, tá? Mas essa imagem dá para reproduzir. Beleza, então vamos dividir agora aqui, vamos tentar entender como é que é composto o nosso computador. A gente já entendeu o que é computador e viu um pouquinho da história, então vamos tentar entender como é que é dividido o computador. O computador ele é dividido basicamente em hardware e software, ok? Hardware é a parte física do computador, essa ferragem, isso que você pode tocar, tudo que você pode segurar com a sua palma da mão. E software são os programas, ok? Então software são os programas, a parte lógica, aquilo que você não pode tocar fisicamente, mas que você pode controlar através de dispositivos, mouse, teclado. Então são os programas. Você não pode tocar no programa, você pode controlar ele através do mouse, ok? Então hardware é toda a parte física do computador, a qual podemos tocar. É o conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas que se comunicam através de barramentos. Enfim, então hardware é a parte física, ok? Beleza? Todo computador tem uma parte física. Então ar-condicionado tem uma parte física. Ele é um computador, ele tem a parte física. O celular também é um computador. Ele tem um sistema, né, que é o sistema que você controla através do teclado dele, e o hardware, que é a parte física, o dispositivo físico que você pode tocar, e aquilo que você controla através dos botões, que é o software. Então, eu tenho alguns exemplos de hardware aqui. Eu tenho o teclado, o mouse, tá? Eu tenho o controle joystick, controle de videogame, aqui no controle do Xbox, e o celular. O celular que é a parte física do hardware e a parte lógica do sistema aqui interno ao celular, ok? Então software é uma sequência de instruções escritas para serem interpretados por um computador com o objetivo de executar tarefas específicas. É o programa programado, né?
um conjunto de instruções que eu dei a um computador. E o computador vai seguir aquele conjunto de instruções. Então, é aquilo que eu já expliquei, é um programa. Tá? Então, eu tenho um exemplo de programas. O sistema operacional, que eu vou explicar já mais à frente. O Photoscape. O Photoscape é um programa de edição de fotos, muito usado. Hoje em dia as pessoas trabalham com ele para fazer grid de fotos, fazer umas edições simples para postar nas redes sociais. O Mozilla Firefox, né, que é um navegador, programa que me permite acessar a internet. E o Nero, que é o programa de gravação de CDs e DVDs, né? Só para frente. Vamos voltar um pouco para hardware aqui. Hardware, toda a parte de hardware é formada por um ou mais periféricos ou dispositivos, que são divididos basicamente em 4 grupos. O que é um periférico? Se eu disser assim, galera, a periferia da nossa cidade são bairros que se encontram em estados deploráveis de saúde pública. Então, a periferia da cidade são os bairros que ficam ao redor, distantes do centro, ficam rodeando o centro da cidade ou ficam rodeando a própria cidade. São bairros periféricos da cidade, ou seja, bairros que ficam ao redor da parte central, ficam mais às extremidades. Tá? Então, periférico no computador são os dispositivos que ficam rodeando o computador, o gabinete, na realidade. O gabinete é caixa preta. Então, tudo que estiver ao redor do gabinete é periférico. Tá? Então, monitor, teclado, mouse, webcam, pendrive e tudo mais é periférico. Ok? Beleza? Eu vou ter os periféricos, que são os dispositivos que ficam rodeando, tá? Os periféricos, eles também podem ser chamados de dispositivos externos. Por quê? Porque eles ficam do lado de fora do gabinete. E eu também vou ter os dispositivos internos, que são dispositivos que ficam internos no gabinete, do lado de dentro do gabinete. E aí eu vou ter HD, processador, fonte, placa-mãe, memória RAM e vários outros dispositivos que vão ficar dentro do gabinete. Tá? Mas a gente vai trabalhar com periféricos, aquilo que está do lado de fora, aquilo que está ao redor do gabinete. Então, esses dispositivos que estão ao redor do gabinete, eles são agrupados em 4 tipos aqui. Ó. O primeiro tipo é periférico de entrada, o segundo é de saída, o terceiro é de entrada e saída. Então, esse terceiro faz a função desses dois em um único dispositivo. E periférico de armazenamento, aqueles que guardam a informação. Né? Vamos lá. Já falei periférico. Periférico de entrada são dispositivos que nos permitem enviar dados para a nossa máquina. Então, enviam informações para a máquina. Teclado envia informações para a máquina. Mouse envia informações para a máquina. Microfone também envia informações para a máquina. Saída. Saem com informações, recebem informações. A caixa de som recebe informações sonoras, ela exibe informações sonoras. Então ela não envia, ela recebe do computador e reproduz para a gente. A impressora imprime, ou seja, recebe do computador e imprime numa folha, sai como informação do computador. E o monitor também, ele exibe informações para mim, ok? De entrada e saída, que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Monitor touchscreen, que é aquele monitor com o qual eu toco na tela, né? Os celulares modernos, os smartphones, eles têm tipo de monitor, de tela, né? Que com a mesma tela eu insiro informações, tá? Eu vou clicando na tela e vou enviando informações para a máquina, e nessa mesma tela eu consigo visualizar informações, ou seja, eu envio e recebo. A gravadora de CD e DVD, ela lê informações e ela grava, ou seja, ela recebe e envia. E o roteador recebe informações da internet e envia informações para a internet. Eu também tenho a multifuncional, aqui eu tenho impressora de saída. Tá? E eu tenho uma multifuncional que poderia ser encaixada aqui. O que é multifuncional? Multifuncional é uma impressora, é um dispositivo que tanto imprime como escaneia. O scanner é um dispositivo que me permite salvar documentos como imagens no computador. Então ele escaneia um documento e envia para o computador. E a impressora ela sai, o scanner ele envia e a impressora recebe. Então quando eu junto esses dois dispositivos em um único dispositivo, eu tenho uma multifuncional. E a multifuncional ela é entrada e saída. E eu tenho um de armazenamento que consegue guardar informações. Pendrive, cartão de memória, CD e DVD. Os principais aqui, a gente pode ter vários outros. Né? Beleza, mas quem é que controla tudo isso? Toda essa interação de hardware, software, periféricos e tudo?
Né? Só queria frisar antes de eu explicar que é bom a gente decorar essa questão dos periféricos aqui, tá bom? Então tem aí, ok? Então o sistema operacional é o primeiro software que o computador carrega. Ele é quem processa todos os comandos que nós, usuários, enviamos à máquina. Enfim, essa definição está legal. Ele é o primeiro programa que o computador carrega, de fato. Então o computador vai ligar, vão aparecer aquelas letrinhas brancas no fundo preto, né? E depois a gente vai ver um desenhozinho do Windows XP ou do Windows 7 carregando, né? Esse sistema operacional sendo iniciado, o Windows sendo iniciado, ok? Então ele é o primeiro programa que o computador carrega. Ele é quem processa todos os comandos, na realidade, ele é quem entende, ou melhor dizendo, ele é quem gerencia o recebimento e envio de comandos à máquina, digamos assim. Tá? Ele não processa, ele gerencia o recebimento de nós usuários e o envio de informações para o computador. Ele gerencia. Mas eu quero explicar o que é sistema operacional pelo termo, eu gosto de fazer isso. Então, o que é algo operacional? Algo operacional é algo que opera alguma coisa. Então, o operacional opera alguma coisa. O sistema operacional vai operar o quê? Vai operar a máquina. Então, o operacional porque ele opera a máquina. E sistema? O que é um sistema? Sistema é um conjunto de partes que trabalham para um objetivo maior. Exemplo, o sistema do corpo humano. O sistema do corpo humano é formado por um conjunto de órgãos, né? Cada órgão faz uma função, mas todos os órgãos juntos formam o sistema. Se algum órgão falhar, a gente tem um dano. Se o seu rim falhar, você vai ter um dano. Se o seu pâncreas falhar, você vai ter um dano, né? Então, as partes, né, elas trabalham individualmente, mas o conjunto delas é importante para o funcionamento completo. Isso, a falta de um já dá isso já nos causa uma deficiência, né? Então, o sistema é um conjunto de partes, o operacional que opera alguma coisa, no caso. Então, o sistema operacional é um conjunto de programas. O sistema operacional não é um programa, ele é um conjunto de programas que operam a máquina, é a definição mais completa. Então, esse operar a máquina, ele vai o gerenciamento das informações do usuário. Então, o sistema operacional controla a máquina, gerenciando aquilo que você envia para a máquina, gerenciando o que você recebe na máquina e permitindo essa interação entre você e a máquina. Se você não tivesse o sistema operacional, você não conseguiria controlar a máquina. Tá ok? Então, é necessário para que um computador exista o software e o hardware, né? Software é a parte lógica, o sistema operacional. Hardware é a parte física. Se eu tiver um programa e não tiver um computador para instalar, de nada serve. Um programa sem computador não vai servir de nada. E se eu tiver um computador sem programa, também não vai servir de nada. Para que eu quero um computador sem programas? Entendeu? E ainda tem outro fator que é o peopleware, né? Peopleware é o fator pessoa. Então, para um computador funcionar, eu preciso desses três componentes: hardware, software e peopleware. Hardware, software e peopleware, ok? Pessoas, máquina e programas. Se eu tiver programas e pessoas, o computador pode funcionar. Mas inicialmente se eu tiver um programa e a máquina, o computador vai funcionar. Mas inicialmente eu preciso de um técnico, de alguém para instalar, para fazer manutenção. Então eu sempre tenho o fator humano no computador, tá? Então vamos separar aqui, como eu disse, o sistema operacional é um conjunto de partes, um conjunto de programas. Então vamos separar aqui o sistema operacional em várias partes. A parte que nós vamos inicialmente trabalhar é a área de trabalho ou desktop. É o primeiro ambiente que aparece quando o computador liga e carrega o sistema operacional. Então esse aqui é o desktop, ok? Quando você liga o computador, o primeiro programa a ser carregado é o sistema operacional. E dentro do sistema operacional, a primeira área, a primeira parte a ser carregada é a área de trabalho. A área de trabalho, ou desktop, temos que decorar os dois nomes, né? O inglês e em português, como também é conhecida, é constituída por 4, não é 5, não é 3, é 4 componentes. Ícones adicionais e padrões, barra de tarefas, barra de notificações e botão iniciar. Esses 4 ícones, nada mais, nada menos que esses 4 ícones, ou aliás, que esses 4 componentes, né? Bom, então vamos ver cada um aí. O que é um ícone? O ícone, ele é um lançador gráfico, né? Ele é
símbolo gráfico que normalmente representa um programa, um atalho ou uma pasta. Um programa, atalho, arquivo ou pasta, aliás. Ele representa essas 4 coisas: programa, atalho, arquivo ou pasta. Sempre, sempre, sempre. Programa, atalho, arquivo ou pasta. Então, o ícone ele é um símbolo gráfico que representa o programa, atalho, arquivo ou pasta. Quando eu clico 2 vezes no ícone, dependendo do que ele esteja representando, ele vai executar. Se for um programa, ele vai executar um programa. Se for um atalho, ele vai ir para o local do atalho. Se for uma pasta, ele vai abrir a pasta. Se for um arquivo, ele vai executar o arquivo. Barra de tarefas. Barra de tarefas é responsável por armazenar os aplicativos que estão em execução no momento, tanto maximizados como minimizados. É lá que eles serão alocados. Okay? Daqui a pouco eu vou mostrar a barra de tarefas. Barra de notificações é uma barrazinha que fica perto da barra de tarefas e ela exibe as notificações de sistemas. E botão iniciar, aquele botão iniciar, que é o nome iniciar, que vai nos levar para qualquer local do nosso computador. Bom, aqui no Windows 8, isso aqui é o Windows 8.1, né, que eu estou utilizando, a versão 8.1. Eu vou ter o menu iniciar aqui, ó. Esse aqui é o menu iniciar, tá meio, né? Ele é um pouquinho diferente dos outros sistemas. A barra de tarefas é tudo que é depois do menu iniciar até essa setinha aqui, ó. Ela vai armazenar os programas que estão em execução. E dessa setinha para trás é a barra de notificações. Ela vai exibir as notificações, hora e data, e bateria, internet, som, enfim, as notificações do sistema. Aqui eu tenho os meus ícones, ó. Ícones, ok? Que são os símbolos gráficos que representam alguma coisa, né? Então, ícones, menu iniciar, barra de tarefas e barra de notificações, os 4 componentes, ok?